Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje temos o prazer de receber ela, que é especialista em viagem, formada em turismo e com ampla experiência no setor. Hoje, como CEO e fundadora da New Time Tour, lidera uma das agências mais respeitadas do Rio de Janeiro, conhecida por transformar sonhos em experiências inesquecíveis com atendimento humanizado e excelência. Seja muito bem-vinda, Marja Oliveira. Olá, é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa tarde. Vai ser incrível estar dividindo um pouquinho da minha experiência na parte do turismo e na minha experiência profissional também com vocês. Marja, então para começar, ao olhar lá para trás, qual que é a primeira lembrança que lhe vem na mente sobre a sua infância? Conta um pouquinho pra gente onde você nasceu e como foi você pequenininha. Eu nasci no Rio, né? Eu nasci em um momento de muita dificuldade. Eu até falo que tudo que eu sou hoje deve, acho que desde o momento que eu estava na barriga da minha mãe, porque minha mãe trabalhava, meu pai estava desempregado. E quando a minha mãe engravidou de mim, o meu pai falou, e agora? Muita gente falou que era loucura, que ela deveria não ter a criança. E aí meu pai falou assim, não, vai vir uma menina, ela vai ser muito determinada, ela vai se chamar Marja, e quando ela nascer, a nossa vida vai mudar muito. E foi exatamente assim. Quando eu nasci, logo ele foi chamado para um concurso público, na época era o Banco do Brasil, e aí a vida deles clareou muito quando eu vim ao mundo. E quais os valores, experiências familiares e referências durante sua infância e adolescência você acredita que moldaram a sua determinação atual? Eu acho que é a fé inabalável do meu pai, a força da minha mãe e as lutas silenciosas que eu vivi e que só eu e Deus sabem me formaram e me tornaram a pessoa determinada e com objetivos que eu sou hoje. Seu pai é muito religioso? Sim, muito. Passou isso pra você? É. E você se recorda de algum momento ou acontecimento marcante na sua juventude que já indicava uma tendência de liderança, independência e vontade de conquistar seus próprios objetivos? Eu acho que desde pequena eu nunca aceitei um não. Eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre corri muito atrás dos meus objetivos. Eu sempre, na escola, eu sempre era aquela pessoa que liderava, aquela pessoa que tinha força de vontade e que não aceitava certas situações. Então, eu acho que isso vem desde pequenininha. Você que era aquela que organizava as brincadeiras? Sim, eu era líder. O que te motivou aos 17 anos a buscar sua primeira oportunidade de trabalho para custear o próprio curso de inglês? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, foi um momento que meus pais estavam passando por uma dificuldade financeira e eu não queria parar de fazer meu curso de inglês e surgiu uma oportunidade de trabalhar no curso para custear, né, os valores e ali mal sabia eu que aquele curso ia abrir tantas portas para mim no futuro, que era só um começo de uma trajetória, porque eu era muito nova, eu tinha 17, 18 anos, e foi quando eu comecei a minha trajetória profissional. Desde pequenininha você gostou muito de viajar, Marja? Sim, Sério? desde pequenininha. Quando eu lembro, eu tenho uma imagem na minha mente que quando eu estava no Fusca do meu pai, eu ficava olhando para o céu e eu ficava olhando o avião e eu já me imaginava... Nos ares. Nos ares. Em que momento você percebeu que o curso de turismo seria a ponte de entrada para transformar sua paixão por viagens em uma carreira estruturada e com propósito? Então, o meu sonho de viajar, que era algo que, naquele momento, era algo que era inatingível, e eu pensei, por que não transformar desse sonho em uma realidade? Por que não transformar isso em um business ou um negócio no futuro? E foi aí que eu tive a vontade de fazer a faculdade. E logo assim você abriu a sua empresa? Não, você trabalhou por N outras áreas até chegar na empresa? Não, logo abri não. Foram várias etapas do curso. Eu entrei na faculdade, aí na faculdade eu trabalhei em algumas operadoras de viagens e depois a gente veio aí no futuro a abrir a empresa. E quais habilidades, conceitos ou experiências adquiridas durante a sua graduação em turismo você considera fundamental até hoje na gestão da sua própria agência?
Então, a graduação em si, ela ensinou muito técnico, né? Eu sempre falo isso, que as pessoas saem cruas da faculdade, né? Exatamente. E a graduação de turismo, ela é muito voltada para a administração. Então, o técnico ali eu aprendi. Mas foi no dia a dia, nas empresas que eu trabalhei, que eu realmente construí essa sinergia, essa ambição que eu tive de empreender, sabe? Quais empresas você trabalhou de turismo? A primeira empresa que eu trabalhei foi uma operadora pequena de Europa, só vendia Europa, que é a Viajantes. Depois foi a Lusa Nova, depois foi a MGM, uma outra empresa, e depois eu saí para ir para um outro setor, que foi o banco, mercado financeiro. Falar nisso, nós conhecemos no banco, né? É verdade. Você era minha cliente. Como foi o seu primeiro contato prático no mercado de turismo e quais foram os principais aprendizados ou choques de realidade que enfrentou ao ingressar nesse setor? Trabalhar com turismo muitas vezes parece algo muito glamuroso e muito fácil, mas a realidade é bem diferente disso, né? É algo muito difícil, porque quando você lida com o sonho das pessoas, isso tem que ter todo um cuidado por trás que ninguém imagina como funciona. Então, assim, acho que a primeira situação que eu enfrentei foi uma situação de uma família que estava indo para Orlando, o voo foi cancelado e, assim, eu era muito novinha e era tipo meia-noite e eu tive que resolver toda essa situação. Essa acho que foi a primeira situação, assim, que foi um baque para mim, que eu tive que resolver. Isso hoje em dia já está no meu DNA, está no meu dia a dia, isso acontece quase todo dia. Vários problemas. Mas quando você é novinha, assim, a primeira situação meio que assusta. Ao trabalhar em 3 operadoras de viagens distintas, quais foram os maiores desafios enfrentados no contato direto com agências e como essas vivências influenciaram sua visão estratégica do setor? A operadora, ela vende para a agência de viagem e eu era uma consultora de venda da operadora. Então, eu visitava as agências para oferecer o meu produto, né? Então, foram 3 operadoras realmente distintas, mas lá no começo, quando ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era, ninguém me dava muita atenção, sabe? Acho que isso foi o mais difícil no início, quando eu batia assim nas agências, que as pessoas não me davam muita atenção. Deixa seu material aí, volta um outro dia. Isso foi um desafio que, aos poucos, eu tive que ir cuidando, lapidando, até as pessoas me darem abertura para eu conseguir conquistar o mercado. Foi um desafio, acho que esse foi um desafio primordial. E depois desse desafio, como eu era muito nova, eu quase não tinha viajado ainda. Então, as pessoas exigiam... Não tinha experiência dos lugares. Exatamente. Então, eu tinha que estudar muito. Eu tinha que pegar o mapa, estudar. Eu tinha que entender muito bem o meu produto para eu passar com segurança para as agências, que eu não era uma menina nova, eu era uma menina que tinha domínio daquilo que eu estava vendendo. Então, acho que esses foram os desafios primordiais. Eu sempre pergunto isso, como é que a pessoa vai falar do local se ela nunca esteve lá? Exatamente. Então, eu tive que, primeiro, ser reconhecida, buscar ser reconhecida, e segundo, eu tive que buscar conhecimento, porque só o conhecimento te leva à excelência, né? Sem conhecimento, você não chega a lugar nenhum. E, Marja, algum episódio marcante nessa época que tenha servido como gatilho emocional e inspiração para empreender futuramente no ramo? Uma vez, uma situação que eu estava esperando para ser atendida em uma agência e a pessoa me deixou ali horas esperando. E eu ouvia a dona da agência de viagem falando assim: que eu acabei de voltar de Orlando, porque eu comprei isso, porque eu fiz aquilo, E eu, assim, muito nova, e eu ficava assim na minha mente: um dia eu vou viver tudo isso, um dia eu vou ter tudo isso, um dia eu vou viajar ao mundo. E você sabe que hoje em dia, até quando eu chego em algum lugar diferente, me vem essa cena na minha cabeça. Que como o poder do pensamento, ele atrai as coisas, né? Então, assim, hoje me vê nessa situação de ter a minha empresa, de ser uma empresa reconhecida, de atender muita gente importante, me lembra de situações que eu passei lá no começo.
O que motivou a decisão de migrar da área de turismo, considerada mais emocional, para o mercado financeiro, reconhecidamente mais racional e estruturado, ao aceitar o convite para o processo seletivo do Banco Itaú? Conta um pouquinho aí pra gente essa fase da tua vida. Você acredita que eu não procurei? É engraçado falar isso, né? Mas eu não procurei ir para banco, não procurei entrar no mercado financeiro. Foi uma coisa que meio que apareceu mesmo na minha vida. Eu sou uma pessoa que eu não tenho dificuldade em fechar ciclos. Quando eu decido que eu não quero mais, que meu lugar não é mais ali, eu simplesmente viro a página como se a vida fosse um livro e eu não olho mais para trás, eu não olho mais para o retrovisor. E aí eu estava num momento nessa operadora de viagem que eu trabalhava que eu falei, meu lugar não é mais aqui. E aí eu coloquei meu currículo no Vagas e aí eu fui chamado para o processo seletivo no Itaú, você acredita? Através do Vagas. Passei nas 3 etapas e aí foi assim que eu entrei no mundo do banco. Mas não era algo que eu procurei, não era algo que eu busquei. Acho que... Alguma fase da tua vida de aprendizado que você... Deus Essa colocou próxima ali no meu pergunta. caminho. Quais ensinamentos práticos e estratégicos você extraiu desse tempo de banco que você usa hoje na sua agência de viagem? O banco me ensinou tudo. Tudo que eu sei. Toda a minha estratégia dentro da empresa foi... Eu falo sempre que foi através do banco, porque o banco, trabalhar no mercado financeiro, te prepara para a vida. Me ensinou sobre determinação, me ensinou sobre foco, objetivo e, acima de tudo, meta. Porque eu sempre falo que se você não tem meta, você não tem direção. Então, todos os dias, quando eu acordo com um objetivo, com uma meta para colocar dentro da minha empresa. Tem 2 frases que eu aprendi no banco que eu levo para a vida, que é: se você não tem meta, você não tem direção, e a rotina, ela come a estratégia no café da manhã. Então, são frases que eu acordo todo dia com elas em mente. E foi o banco que me ensinou tudo. E depois você passou para o Santander, trabalhou lá durante 4 anos, em contato com clientes de diferentes perfis. O que contribuiu para o desenvolvimento do seu senso de atendimento humanizado hoje? No Santander... Do Itaú você foi para o Santander? Fui para o Santander. Eu estava num ambiente de um aniversário do filho do meu chefe do Itaú e eu fui convidada pelo amigo dele para ir para o Santander. Ele dobrou meu salário para ir para o Santander. E aí eu saí do Itaú e fui para o Santander. No Santander, eu acho que foi um momento que eu mais evoluí como ser humano, como profissional. E ali eu conheci as melhores pessoas que eu poderia conhecer na minha vida, inclusive você. Eu fui conectada a pessoas que eu jamais pensei que eu seria conectada. Hoje a minha carteira de cliente, ela vem todas de clientes que me seguiram do banco e hoje estão dentro da minha empresa. Foi o relacionamento que eu fiz ali que fez hoje a minha empresa subir escadas, sabe? Mas você sempre muito atenciosa, eu lembro. Deixa eu ligar para minha gerente de Santander, Marge, ela com o maior sorrisão. Lembra uma vez que eu passei mal no banco? Lembro. Eu estava grávida. Estava grávida, eu tive que te ajudar, eu desesperada, eu lembro disso. Quando que surgiu o primeiro lampejo de que você poderia construir seu próprio negócio? Eu lembro que você chegou a me contar no banco que eu tô pensando em abrir uma agência de viagem. Então... E você era gerentona lá no Santander. Eu tava para ser promovida a gerente geral. E uma coisa muito legal da minha história é que eu falo com muito orgulho isso, eu nunca fui demitida de emprego nenhum meu. Então, isso é algo que eu me orgulho muito, porque eu sempre dei o meu melhor por onde eu passei. Eu acho que a gente tem que fazer ciclos bons e deixar um legado por onde você passa. Positivo. Exatamente. Então, eu tenho muito orgulho de falar isso. Mas o momento que eu decidi empreender é engraçado. Eu vou falar uma frase aqui que resume muito isso. Nasce uma empreendedora no meio de um caos, que foi no momento da pandemia. E eu falei, eu não quero mais trabalhar no banco e eu vou seguir o meu negócio e eu vou seguir com a empresa. Eu vou tocar a empresa, que a empresa era da minha família. E aí todo mundo falou que eu era louca. Ainda mais na pandemia, que ninguém viajava, né? Exatamente. Era um momento que estava tudo parado, né? Que o mundo estava parado, ninguém sabia como seria o dia de amanhã. E aí eu tomei essa decisão.
E quais foram os maiores desafios emocionais, logísticos e financeiros enfrentados ao fundar a New Time Tour? Você falou que ela já existia ou você chegou a mudar alguma coisa, o nome, já era da tua família? Conta um pouquinho aí como foi o início dessa agência. Então, quando nessa minha última operadora de viagem que eu trabalhei, que eu saí dela para ir para o banco, o meu pai tinha comprado uma sala comercial e falou, não quero mais que você trabalhe para os outros, eu quero que você trabalhe para você. E quando a sala ficou pronta, o banco me chamou pro processo seletivo e eu passei. Nesse momento eu falei, e aí, eu sigo com o meu sonho de trabalhar com turismo ou vou trabalhar numa coisa que não tem nada a ver? E aí a gente em casa conversando, lá que a gente é muito unido, meu pai, ele falou, vai pro banco, porque lá você vai conhecer as melhores pessoas, você vai ter um tino comercial que vai te preparar para um dia você assumir a sua empresa. E foi exatamente isso. Ali no banco você fez a tua carta de cliente. Exatamente. E ali eu aprendi tudo e me preparou para hoje eu estar na empresa, sabe? Eu acho que foi realmente uma preparação para onde eu estou hoje. E Marja, como que é essa sociedade entre você e seus irmãos, Emanuel e Fernando? Foi estruturada desde o início dessa forma ou vocês que foram criando e colocando e vai a família tomando conta? É engraçado falar isso, mas assim, nós somos 3 irmãos muito apaixonados um pelo outro. A gente é muito unido. E muito parceiro. E muito parceiro. Somos totalmente diferentes, mas ali dentro da empresa a gente sabe separar muito bem as coisas e a gente sabe lapidar o que cada um ali tem de melhor, porque ninguém é bom em tudo. Eu sou muito a emoção, né? Eu boto energia em tudo. O Fernando é muito a razão e o Emanuel é o meio termo dos dois. Então, a gente faz essa junção ali, mas ambos têm o mesmo propósito, que é atender cada cliente com excelência e muito carinho. E como que você equilibrou o medo da instabilidade do empreendedorismo com o desejo de retornar à sua paixão por viagens e atendimento ao cliente? Empreender é uma tarefa muito difícil. Eu sempre digo que é só para os fortes mesmo, né? Porque E tem aquele ditado que no Rio de Janeiro não é para amador, né? Não é para amador mesmo. Mas a decisão de empreender, você tem que estar muito ciente daquilo que você vai escolher. Porque várias vezes, assim, ficavam vozes na minha cabeça, será que você vai conseguir? Será que vai dar certo? Como é que vai ser? Porque você não tem mais o salário fixo por mês. E eu sempre procurei pensar o lado positivo em tudo, né? Então, essa situação de você ter que ter uma inteligência emocional muito grande, a situação de você não ter mais um certo, né? E eu fui, com todo respeito aos meus pais, eles me criaram de uma forma que eles achavam que você tem que ser empregado para você ter o certo, entendeu? E eu fui totalmente ao contrário disso, porque eu fui empreender e quando você empreende, você começa um mês no zero e você tem que criar estratégia todos os dias para você fazer o seu mês. Então, acho que a questão emocional, a questão financeira e... Abdicar de muitas coisas, né? Abdicar de muitas coisas. A gente até comenta isso, né? Enquanto está todo mundo ali curtindo, eu estou trabalhando. Exatamente. Faz parte da vida. E no mundo tão competitivo desse, de agência de turismo, o que você faz para mostrar aos seus clientes que é uma agência confiável, relevante e diferenciada nesse mercado? Cada cliente é tratado como único e exclusivo. Eu sempre digo para a minha equipe assim, vocês têm que entender para atender. Se você não entende muito bem o seu cliente, você não consegue atender ele de uma forma de qualidade, com excelência, né? Então, primeiro de tudo, a gente busca entender muito bem o cliente, porque cada perfil, cada gosto, cada particularidade, eles são diferentes. E depois de entender muito bem o cliente, a gente procura encantar. Porque quando você tem um cliente encantado, você tem o melhor marketing que você pode ter. É o boca a boca. E é engraçado dizer isso também, que a New Time, eu nunca fiz marketing, hoje a gente está investindo, mas eu nunca investi tanto em marketing na empresa. Os meus maiores clientes veio de outros clientes. É a indicação da indicação. Exatamente. Olha, fez uma viagem maravilhosa, que ela me tratou com o maior carinho, tive um perrengue da mala que ela resolveu para mim. Esquece. Isso aqui me salvou em Dubai.
O voo atrasou, ela já pegou um outro, botou pra Maldivas, lembra? E esses perrengues... É no ruim que a gente vê que essa agência de viagem presta ou não presta, né? Exatamente. Porque você só comprar, emitir boleto e ver o hotel e tudo mais, tá tudo certo. Agora quero ver quando a malha é extraviada, quando você perde o voo, quando teve atraso. É no perrengue. Pois é. E assim, a gente não vende viagens lá. A gente vende momentos. E são momentos que vão marcar a vida do cliente para sempre. E você marcou a vida do cliente, você tem o melhor marketing que você pode ter, a satisfação do cliente. Você poderia, Marja, descrever o momento em que percebeu que havia criado algo maior que um negócio? Uma marca com propósito, identidade e impacto emocional real nas pessoas? As decisões mais importantes foram selecionar muito bem quem está na ponta, porque se você parar e pensar, eu vendo algo que eu não estou lá para resolver. Eu vendo algo que lá na ponta não está o jeito Marja de ser. Então, eu tenho que selecionar primeiro muito bem o fornecedor que está do outro lado. Porque eu sei que o meu cliente, na hora do problema, eu posso não estar lá, mas ele tem alguém que está do lado dele. Que na hora da adversidade ele pode me procurar e que eu vou estar aqui para resolver. Porque não adianta, por mais que a gente blinde, sempre vai acontecer imprevistos. Sempre. Ainda mais numa viagem que requer tantos detalhes, né? E como que você conseguiu expandir para a Europa e América do Norte? Eu você acho botou uma que, equipe lá? primeiro que a gente estuda o tempo todo, a gente faz contato com todo mundo no mundo todo. Eu participo de muitas feiras, de muitos eventos, fazendo conexões, conhecendo esses clientes olho no olho, viajando. A gente veste em viagem para estar lá, para olhar no detalhe, para voltar com conhecimento. E as conexões nossas com a nossa carteira de cliente foi o que fez a gente expandir. Eu estava pensando, hoje a gente tem cliente no mundo inteiro, Elaine. A gente tem cliente em Buenos Aires, eu tenho um cliente de Buenos Aires que está agora na Itália, eu tenho cliente na Turquia, eu tenho cliente em Londres, eu tenho cliente em Portugal. Então, se eu não tiver conhecimento no mundo inteiro e um suporte do outro lado, como é que eu vou atender essa galera? Não vai acontecer, entendeu? Então, foi estudando muito, participando de muitos congressos, muitos eventos, viajando para conhecer, investindo em viagem, que a gente conseguiu fazer essa expansão. E de que forma você constrói experiência de viagem personalizada para cada perfil do cliente, indo além da simples emissão de passagens ou reservas? Eu lembro quando eu estive lá na tua agência, você fez um questionário, né? Para saber o que eu queria, quanto eu podia gastar, qual hotel eu queria ficar. É assim que você faz? É aquilo que eu falei anteriormente. Você entender exatamente o cliente para você dar um atendimento de se gosta de um bom qualidade. Restaurante, se não gosta, se quer o conforto do hotel, ou se é aquela viagem que tu vai passar o dia na rua, vai só dormir e tomar um banho. Cada cliente tem um gosto, cada cliente tem um jeito. Tem cliente que, por exemplo, não suporta ficar perto de portas de elevador porque tem gente passando o tempo todo. Tem cliente que não está nem aí para isso. Então, como é que eu vou saber isso se eu não te perguntar? Se eu não te entender, entendeu? Então, a gente tenta lá na New Time fazer mais do que o simples. A gente tenta realmente encantar. Tenta realmente, desde o detalhe, desde a entrevista no primeiro atendimento, desde a montagem dos kits, desde a entrega do voucher, desde mandar um e-mail para um fornecedor. Porque depois que a gente fecha tudo, hoje a gente tem um setor de concierge, que ele manda um e-mail para os hotéis e faz um formulário, um follow-up de tudo, de tudo. Como está o quarto, se está em perfeitas condições, etc, etc. São 10 perguntas que eu mando para cada fornecedor. Falar em kit viagem, quero contar desse kit viagem maravilhoso que ela entrega, gente. Manda até uma capa protetora para mala, que aquilo ali é a vida, que ninguém arranha mala mais. Um caderninho com tudo dentro, com os vouchers, com o negócio do hotel, tudo organizadinho, uma cartinha de seja bem-vindo, muito legal. E eu vou transformar isso num próximo business meu. Não, e o melhor que eu esqueci, ela dá aquele plugzinho para usar no exterior, que a gente quando chega no hotel, caraca, cadê o adaptador para eu carregar meu celular? Ela veio com o melhor presente. O melhor é o adaptador.
Como que a satisfação dos clientes se tornou o principal canal de marketing da agência e quais mecanismos vocês utilizam para mensurar essa satisfação de forma estruturada? Vocês postam isso, não postam? Quem é que fica sabendo? A gente agora está postando, legal. A gente está postando um feedback e aí um cliente vai sempre indicando o outro, essa satisfação é como se fosse um círculo, né? Você presta um bom atendimento, aí um vai indicando o outro. E assim, é engraçado que o Recreio e a Barra ainda não conhecem a New Time. O dia que eu fizer um marketing grande aqui... Tá aí uma dica que eu te dei. Você pega aquele casal, uma pessoa que acabou de viajar e manda fazer um feedback do atendimento da agência. Eu já ia logo elogiar esse plugzinho. O adaptador. Pois é. Tá vendo? Algo tão pequeno, Pô, mas quando que eu cheguei marcou. lá em Dubai, que eu vi aquelas 3 coisas assim... Não, e é um adaptador com vários. Ela pode usar em qualquer lugar do mundo, né? Tem o de 3, de 2, de nananana. Quando eu botei, eu falei, caraca, me salvou. Que bom que eu marquei sua viagem. De que maneira você promove um vínculo emocional com os clientes, fazendo com que eles não apenas comprem as viagens, mas se tornem verdadeiros embaixadores da sua marca? Eu acho que é aquilo. Um cliente satisfeito, ele é o maior propaganda que você vai ter, o maior marketing que você vai investir, entendeu? Mas você leva a amizade além daquela viagem também, né? Porque eu já vejo você, eu te acompanho no Instagram, óbvio, minha amiga, tá sempre em festas de várias pessoas que viajam. Isso é de verdade. Jogadores de futebol. É então verdade. você cria uma amizade partindo daquele, é seu cliente, e depois leva pra vida fora da viagem. Elaine, eu acho que o mundo, ele sabe quem é de verdade, sabe? As pessoas sabem quem é de verdade. Eu sou uma pessoa muito coração. Quando eu pego a viagem de um cliente, é como se eu estivesse fazendo para alguém da minha família. Se eu não tiver que dormir, eu não durmo. Eu não fico tranquila enquanto tudo não dá certo. Então, isso é verdade. As pessoas sentem isso, sabe? E tu falou, não vou dormir. Olha que o fuso é diferente. Enquanto você não pousar em Dubai. E quando eu pousei, cheguei. Ufa, vou dormir. Como que você lida, Marja, com as situações delicadas, como imprevistos durante a viagem ou frustrações do cliente? De que forma você transforma isso em algo que você possa resolver e o cliente sair, caraca, ela resolveu, tô satisfeitíssimo. Primeiro, selecionando quem vai ser meu suporte. Segundo, sabendo a quem recorrer, porque na hora do problema eu sei a quem recorrer, eu tenho por trás de mim. Quem realmente vai resolver. Eu tenho por trás de mim, e eu posso dizer as melhores equipes que eu poderia ter. Eu tenho uma pessoa, um fornecedor meu aéreo, que ele não tem hora, não tem dia, não tem noite. Se ele tiver que acordar, ele vai acordar, ele está comigo em todos os momentos. Então, eu sei exatamente a quem recorrer no momento do problema, entendeu? E o cliente, ele nunca na New Time, ele vai estar sem uma assistência. E você falou que fundou a New Time na época da pandemia. Como que essa agência enfrentou os desafios impostos por essa pandemia? Que nessa época ninguém viajava. Na verdade, a New Time ela não foi fundada na pandemia. Eu que assumi a empresa no momento logo após a pandemia. Ela já existia e era do seu pai. Já existia, mas quem cuidava era o Emanuel e o Fernando. E aí depois eu resolvi assumir. Mas a pandemia ela foi um desafio muito grande, mas foi um desafio que a gente teve que se reinventar. Né? Então, a gente estava todo mundo em casa, parado, eu estudando muito, e aí eu pensei, o que eu posso fazer para encorajar as pessoas a voltarem a viajar? Porque as pessoas não tinham coragem de viajar naquele momento. Foi quando Dubai e Cancún foram os únicos lugares que abriram logo após a pandemia, estava tudo fechado, e aí como fazer dinheiro nesse momento, né? Então, eu tive uma conexão com a Nicole Baus, a gente se conheceu e eu perguntei para ela só para fazer uma ação. Você, inclusive, viajou com ela, né? Isso, foi quando a gente fez uma ação de marketing juntas. E aí ela divulgou para as pessoas não terem medo de viajar, como estava sendo o procedimento. E aí, logo após a viagem dela, foi muito legal que eu comecei a vender muito Dubai, muito destino, inclusive o hotel que ela ficou lá, que é o Adders Beach Resort. Então, ali no meio do caos, a gente criou uma estratégia aí de fazer logo uma ação de marketing e que isso gerou muitos frutos para a empresa.
Ô, Marja, e há alguma história comovente ou surpreendente de algum cliente que você considera inesquecível e que representa a essência da sua agência, New Time Tour? Sim, um grupo para Disney que a gente levou e um menino que era um cliente nosso contou na mesa que ele estava ali porque ele passou 3 anos vendendo bombom na UERJ. Para viajar. Para viajar. Então ali eu vi que a minha empresa tinha um propósito muito maior. Ali tudo fez sentido. Quando eu digo que tudo fez sentido no quesito de noite sem dormir, no quesito de muitas vezes ter medo, incerteza. Aquele menino, quando ele me contou isso, foi algo que realmente me chocou e me choca até hoje. Você vê a pessoa, ela ter persistência, ela ter vontade, ela tá ali vendendo bombom na UERJ, é incrível. Fazer uma viagem. É incrível. Existe algum destino de viagem que marcou sua vida de forma pessoal e de alguma forma reafirmou sua vocação para esse universo? África do Sul. Sério? Sério. Acho que está no top 5 assim, dos meus destinos preferidos. Quando eu fiz o safari, eu chorei. Chorei mesmo. E eu vi assim, nossa, como o mundo é gigante. Está ali no meio daquela cena, vendo aqueles animais ali tão perto de você, um pôr do sol. Foi incrível. Foi como se eu estivesse dentro de um filme do Rei Leão, assim. Você vê como você é pequeno dentro de um mundo tão gigante, sabe? Eu adorei também a África do Sul. Você chegou aí nas vinícolas também? Fui, além do safari? Lindo, fui. né? Cape Town é maravilhoso, né? Cape Town, Miami, mas até acho mais luxuoso que Miami, né? Adorei. Delícia. E como mulher à frente de uma empresa de destaque, quais foram os maiores desafios enfrentados em termos de credibilidade, aceitação e posicionamento no mercado? Nós mulheres, a gente tem que ter uma inteligência emocional muito grande para assumir um cargo de gestão, né? Porque por mais que as pessoas achem que não, a gente vive um mundo muito machista. Ainda. A gente vive um mundo muito machista. A realidade é essa. E o ser humano, ele julga o tempo todo, né, Elaine? A gente é julgado o tempo todo, a gente é analisado o tempo todo. Mas eu passei alguns desafios de pessoas que achavam que eu não era capaz, que não era pra eu estar ali. Ainda mais quando é linda. Quando a mulher é linda, a gente tem que mostrar 10 vezes que a gente, além de linda, é inteligente. Exatamente. E quando você é feinha, acho que eles acreditam mais rápido. Nossa, a mulher é feia, então ela é inteligente. A linda nunca é tratada como inteligente. Mas eu passei por situações de pessoas que trabalhavam comigo, que eram minhas amigas, que tentaram puxar meu tapete, sabe? Não é fácil. E que conselhos, Marja, você daria a outras mulheres que desejam empreender, especialmente em setores tradicionalmente dominados por lideranças masculinas? Primeiro, acreditar em si mesmo. Nunca, nunca, nunca deixar que ninguém rebaixe você. Nunca. Quando você acredita, você alcança. Nunca ter medo, porque o medo, ele realmente, como diz a música do Charlie Brown, ele cega os nossos sonhos. Então, é cortar o medo, ter perseverança e jamais permitir que alguém diga que você não vai conseguir. E você acredita que há traços femininos de gestão que te ajudaram a construir um modelo de negócio mais humanizado e eficiente? Sim, eu acho que nós, mulheres, a gente age mais com coração, com um olhar de amor. Então, tudo que eu faço, exatamente tudo que eu faço para os meus clientes é com muito amor, com muita dedicação, com muito olhar feminino, sabe, não sei nem explicar. Você é aquela mulher que quando tá para viajar, você se programa muito antes ou você é aquela igual a mim, que arruma a mala em 2 dias, em um dia? Arrumar mala em 2 dias. Para mim, a coisa mais difícil da viagem é arrumar mala. Para mim, é um desafio. Porque eu que te acompanho no Instagram, minha filha, cada dia é um look. Aí eu falei, gente, a mulher vai ficar 10 dias fora, é um look de manhã, um look à noite, 20 roupas pra uma viagem? E o peso da mala? Que toda vez é um tormento. É um tormento na minha vida. E você compra muito? Ou não? Sou descompensada com compras. Eu tô com essa mania de todo lugar que eu vou, eu quero trazer um negócio daquele lugar pra botar na minha casa e lembrar daquele lugar. Você falou da África do Sul, eu trouxe um elefante lindo, pretinho de madeira. Fui pra Dubai, trouxe o Burj Khalifa.
Sabe que eu vou eu colocando. tenho um vício quando eu viajo? Comprar um cheiro. Eu chego no lugar. A aí louca do perfume. Eu sou a louca do louca perfume. do perfume. Aí eu quero procurar um perfume para lembrar daquela viagem. Sério? É sério, aí eu compro perfume para lembrar os momentos que eu tive naquela viagem. Por exemplo, esse que eu tô hoje foi em Dubai. Foi quando eu comprei, quando eu estava em Dubai. Então eu lembro dos momentos que eu estava em Dubai. Então cada viagem eu paro no Duty Free, compro um perfume para ser o cheiro daquela mas viagem. do local. Do local. Porque comprar no Duty Free qualquer perfume não é do local. Dubai tem muito cheiro maravilhoso, né? Eu adorei, nem sabia que eles eram tão cheirosos assim. Você já enfrentou algum preconceito velado ou explícito ao longo da sua trajetória? E como que você lidou com essa situação de forma estratégica? Em algum país desses? Já sofri alguns preconceitos, inclusive aqui no Brasil mesmo, assim, preconceito de... a mulher em si, nós mulheres, a gente é muito cobrada em todos os sentidos, né, Elaine? A gente tem que ser bem-sucedida, a gente tem que fazer a escolha certa, a gente tem tempo para ter filho. Então, quando eu terminei um relacionamento meu, que eu falei, agora eu vou viver... eu sofri alguns preconceitos de piadas, de coisas que... Eu lembro que você sempre falou isso pra mim. Quando a gente é bonita e viaja muito, o nego acha até que a gente é a mulher do mundo. Eu ouvi falei, gente falar lembra? pra mim, eu acho que você está casada com um sheik milionário. Quando me viram numa executiva da Emirates, tudo mérito meu, com meu dinheiro, teve gente que falou, nossa, eu pensei que você estava casada com um sheik milionário. Tipo, isso é um Eles nunca dão crédito pra mulher. Nunca. É igual pra mim. É engraçado isso. Você mora num apartamento de tantos, mas quem é o teu marido? Como que diz? Eu não posso ter aquele apartamento sozinha. Se eu tenho um carro bom, quem me deu? Não foi eu que comprei. Mas as próprias mulheres são assim, tá? São elas mesmo que reivindicam sobre o poder da outra mulher. Eu falei, mas eu não posso comprar esse apartamento? Eu não posso ter esse carro? Eu não posso viajar de Emirates sozinha? Tem que ter um homem por trás pagando aquela passagem? E é engraçado até viagens que eu faço sozinha, porque eu aprendi a viajar sozinha, eu adoro. Vejo. Eu adoro. Eu fui pra Aspen sozinha, passei pela imigração sozinha. E sempre alguém manda, quem é o boy que tá aí? Quem tá com você? Gente, é o meu pau de selfie que eu levo, lindo. Eu vi. E uso e faço meus conteúdos. Você foi pra um hotel maravilhoso recentemente, dizendo que era o hotel, eu nem sei o nome. Maravilhoso, acompanhei no Instagram. O Birkenstock. Que você falou, sempre foi meu sonho estar nesse hotel, aí fazer a massagem, fazer não sei o que lá. E as pessoas estão sempre julgando. E eu botei, amiga, aproveite, que não sei o que, um hotel lindo, tô aqui acompanhando tudo, tua viagem. E as pessoas estão sempre julgando que tem um patrocinador por trás. Não, gente, não tem. Sou eu mesmo. É o meu conhecimento, é o meu salário. E beijinho no ombro. Aceita, amor. Marja, se você pudesse conversar com a Marja, de 17 anos, que decidiu pagar seu próprio curso de inglês para começar sua trajetória, o que você diria a ela hoje? Vou ensinar, tá? Olá, Marja. Esse primeiro emprego seu, essa porta que está se abrindo no curso, vai ser apenas uma porta gigante que vai abrir para você para o mundo. Você vai viajar muito, você vai conhecer muitas pessoas, você vai se conectar com muita gente. Eu sei que vai ter momentos de dificuldade, vai ter momentos que você vai pensar em desistir, vai ter gente puxando seu tapete, mas sabe aquela força que você nem imagina que você tem? Essa força vai guiar todo o seu caminho. Prazer. Marja de hoje, Marja do futuro, Marja que ainda vai vir. Amiga, quero te presentear com 2 rodízios do Barra Grill. Obrigada, que máximo. A gente pode até marcar de delícia, juntas. Vamos. Melhor churrascaria do Rio de Janeiro, que a gente bota as fofocas em dia. Vamos, estamos precisando. E por fim, Marja, se você pudesse deixar uma mensagem e um cartão para cada cliente que viaja com a New Time Tour, o que estaria escrito ali? Vocês são a razão de eu acordar todos os dias. Vocês são tudo para mim. Eu agradeço imensamente a confiança na nossa empresa. Obrigada por tudo. Se hoje eu estou aqui, são os meus clientes que me motivam sempre. E você tem algum projeto para o futuro, amiga? Então, tenho. Tem alguma coisa em mente? Conta aí para nós. Tenho. Você falou dos kits, né? Que você adorou. Então, isso vai ser um novo negócio nosso. Vai ser um e-commerce
que a gente vai fazer dentro da empresa, que vai se chamar New Time for Travel, e que vai ter vários materiais para viagem. Capa de mala, necessaire, outra coisa que também as pessoas perguntam muitas vezes, onde eu comprei uma saída de praia, onde eu comprei um biquíni, então vai ter esses kits, esses looks nesse novo e-commerce nosso que vai ser dentro da empresa. Algo linkado à viagem, mas também linkado a New Time, entendeu? E fala também da sua parceria com advogados quando as pessoas têm problema de extravio de mala. Ah, sim. Conta um pouquinho. Eu procurei um escritório muito sério aqui na Barra para fazer essa parceria, porque eu vi que os clientes precisavam desse suporte jurídico, sabe? Porque na hora do problema lá, quando eles voltam, a quem recorrer? Então, que documentos que eles precisam? O que eles precisam mostrar para o advogado? Então, a gente tem um suporte jurídico na empresa. São vários advogados muito sérios e que dão todo o suporte para o cliente na hora do problema. Deu um problema de um cancelamento de voo, deu um problema de um extravio de bagagem, deu um problema de um furto de mala, qualquer coisa, os clientes da New Time eles estão totalmente respaldados por um setor jurídico. Amiga, adorei te receber aqui. Também amei, foi incrível, passou tão rápido. Com certeza você fechará muitas viagens minhas, mas o principal, eu quero fazer uma eu e você. Vamos, já com tinha certeza. certeza. A gente chegou até a marcar para Curaçao. Vamos, só que sim. ficou naquela, vai, não vai, agora eu vou marcar. Com certeza, vai ser um prazer. Muito sucesso para você. Obrigada pelo convite. Estaremos juntas muitas vezes. Obrigada, tá? Obrigada, amei. É isso aí, galera. E para você que ainda não acessou o canal, entre aí, ative o sininho para receber as notificações e curta também os vídeos. Beijo e até a próxima quinta.